Olá, hoje com a ajuda de Deus vamos tratar o testemunho do Espírito Santo. O que devemos compreender pela expressão o testemunho do Espírito, acerca do qual alguns crentes tanto falam? As Escrituras falam disto e bastante crentes, almas zelosas com noções vagas e erradas acerca do seu significado, têm desejado intensamente, ansiosa e quase desesperadamente durante muito tristes anos receber tal testemunho. Mas a questão é, que será e o que significa? Vejamos, precisamente o que vem a ser o testemunho do Espírito. Em Hebreus capítulo 10, podemos ler os versículos 15, 16 e 17, por exemplo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esse é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Até aí, versículo. Há duas coisas que se tornam evidentes nesta passagem. A primeira é que o próprio Espírito Santo toma o lugar de uma testemunha. A segunda, o que é o testemunho que o Espírito Santo dá. Tratando-se de assunto de cada dia, percebe-se que com facilidade a diferença entre a testemunha e o seu testemunho. Suponhamos que você é chamado para depor num tribunal. Chega o dia do julgamento e a testemunha toma o seu lugar entre as outras. Quando chega a sua vez para ser chamado, entra na sala e vai para o lugar que lhe é indicado e ali declara o que sabe sobre o caso a ser julgado. O que diz é seu depoimento ou testemunho, o que você disse, né? Assim, nesta passagem, o Espírito Santo é a testemunha e o seu depoimento é feito como seria o de você, em linguagem humana e simples. Imagine, se o Espírito Santo, uma testemunha. Aqui está quem é maior do que Gabriel, o anjo Gabriel. O Espírito Santo, uma testemunha. Ele é maior do que o anjo Gabriel, superior a todos os anjos em conjunto, cuja palavra é muito acima deles, como é o Criador acima da criatura. Poderemos ter uma testemunha mais honrada do que o Espírito Santo? Mais fiel e digno de confiança do que o Espírito de verdade? Se ele testifica, então, fora de toda dúvida, o seu testemunho é verdadeiro. Se ele depõe, as suas palavras não podem ser abaladas, desautorizadas ou alteradas. Podem ser recebidas sem reserva. O testemunho do Espírito é, na verdade, o alicerce firme da nossa fé. Coisa mais firme não se pode encontrar no céu ou na terra. Mas vamos dar mais um passo à frente sobre este assunto. O que é que o Espírito testifica? Ao responder esta pergunta, lembremos-nos que um dos pontos principais em Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, é a remoção da consciência, da pressão e do fardo dos pecados. É bom você ler esses dois capítulos. O argumento do autor da Epístola aos Hebreus é que os sacrifícios oferecidos nos altares judaicos nunca conseguiram purificar a consciência do ofertante. Ainda que dessem alguma medida de alívio momentâneo, era impossível que conseguisse limpar completamente os ministrantes, aqueles que estavam oferecendo. Mesmo os grandes sacrifícios do dia, como do dia da expiação, traziam a memória dos seus pecados à consciência do povo e mostravam que a questão solene da culpa e dos pecados não ficava arrumada, resolvida de
de uma vez para sempre. Confira isto, Hebreus capítulo 10, versículo 3. Mas quando se escreveu a epístola aos Hebreus, já fora oferecido o grande sacrifício. Havia sido derramado o precioso sangue expiador, cuja eficácia permanece sem diminuição de poder. Não terão resultados mais ricos do que o sacrifício de Cristo, do que aqueles que provinham dos holocaustos judaicos? Será que de Cristo não era maior? Poderão desassossegos e incerteza, porventura, atribular uma consciência, ser a porção que se obrigaram sobre a proteção do sangue de Cristo? Impossível. Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, do que o Espírito Santo nos testifica. Hebreus capítulo 10, versículo 14 e 15. Aperfeiçoados para sempre é o que diz. Palavra maravilhosa. A questão dos nossos pecados nunca mais tem de ser tratado, pois ficou arrumado, resolvido e posta de parte para o eterno descanso do crente. Tal é o testemunho deste capítulo. Ponderemos bem esta verdade, esta gloriosa verdade. Segue-se depois o testemunho distinto e confirmatório do Espírito Santo. Um testemunho dado em palavras de uma clareza e simplicidade espantosa. É tirado de Jeremias 31, versículos 33 e 34, e citado mais especialmente por causa das palavras finais. Que palavras são essas? Que é o testemunho dessa testemunha divina. Escutai-o, pois o ouvido nunca ouviu palavra mais doce, mais abençoada. É a seguinte: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Alguma testemunha em tribunais do mundo já deu testemunho mais claro ou mais perfeito? O testemunho do Espírito Santo não é uma coisa vaga, misteriosa e difícil de explicar. É um testemunho falado, um testemunho escrito, e graças a Deus não foi escrito em caracteres incertos e imutáveis, tais como sentimentos e atitudes, que hoje estão de uma forma e amanhã se apresentam de forma diferente. O testemunho do Espírito é firme e invariável. Está gravado nas páginas imperecíveis daquele livro de Deus vivo, que chamamos a Bíblia. É ali que o Espírito nos testifica que dos nossos pecados e das nossas iniquidades, Deus nunca mais se lembrará. Ele jamais se lembrará deles. Já foram lembrados todos eles, pequenos e grandes, todos os pecados da nossa história terrestre, desde a infância até a juventude, da juventude até a veronilidade e daí até a velhice. Bem, em resumo, todos os nossos pecados já foram trazidos perante Deus quando seu Filho morreu na cruz por nós. Mas alguém pergunta: onde foi? E quando? Respondo: no Calvário. Ali o Salvador sofreu por causa deles, o justo pelos injustos. Ali Deus se lembrou deles e tratou com o seu Filho Jesus acerca deles. Por isso é que o Espírito Santo testifica que eles nunca, jamais virão em memória perante Deus. E agora, onde quer que se encontre uma Bíblia, de dia e de noite, em terra ou no mar, na primavera e verão, outono e inverno, nos vales e nos montes, entre os afanados negócios e o sossego do lar, na doença e na saúde, em dias de alegria ou sombrios, em ocasiões de dúvidas ou de fé inabalável, sempre e em todas as circunstâncias, o Espírito Santo dá testemunho deste fato estupendo, que Deus nunca, jamais se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades. A todos os crentes, de igual maneira, os mais novos e os mais idosos, os mais culpados e os mais perfeitos, os mais tristes e os mais alegres, este bendito testemunho é dado a todos eles. Não conhece altos e baixos, nunca muda, nunca varia, nunca é retirado, mas é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
o que se há de fazer com esse testemunho do Espírito? Ou, antes, o que se devia fazer com ele? Desacreditá-la? Olhar para ele com suspeitas? Hesitar em recebê-la como uma coisa demasiadamente simples ou grandiosa? Feliz demais para ser verdadeira? Deus não o permita, não. Isto seria uma pobre recompensa para tão grande graça. Uma coisa tão somente devia ser feita. Deve ser acreditado. E onde quer que esse testemunho é acreditado, ali se conhece e goza a perfeita paz. Quanto ao perdão dos pecados, feliz, bem-aventurado o homem cujo perdão é tirado, é quitado. Não se pode separar estas coisas, porque uma segue a outra tão certamente como os efeitos seguem as causas. Era tão impossível que alguém recebesse o testemunho do Espírito e não tivesse sossego interior quanto aos seus pecados. Como podermos abrir de par em par as portas das janelas de um quarto escuro durante o dia? Sim, a luz vai raiar ali. Sem que a luz do sol entrasse e enchesse o quarto de claridade? É a mesma coisa. Pelo sacrifício do Calvário, uma vez oferecido, os nossos pecados são tirados da consciência, ou, como é expressado em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nunca mais temos consciência de pecados. O precioso sangue de Cristo remove os nossos pecados de debaixo do olhar de Deus, e o testemunho do Espírito Santo de que, por esse motivo, Deus jamais se lembrará deles se acreditarmos nele, tira o peso condenador da consciência. Há numerosas pessoas cujos pecados desapareceram da vista de Deus, mas não das suas consciências. Se eu tenho uma dívida e não posso pagá-la, não gosto de me encontrar com o meu credor, suponhamos que alguém pague a dívida por mim, mas nunca me diz uma palavra acerca disso. A dívida ainda está sobre a minha consciência e perturba-me, ainda que tenha sido pago. Preciso não só que pague a minha dívida, mas saber também que ela foi paga. A única oblação ou sacrifício de Cristo sobre a cruz é o pagamento, e o testemunho do Espírito Santo é dado para eu saber que tudo ficou arrumado. A Bíblia diz: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Testemunho abençoado. Que cada ouvinte que está ouvindo este vídeo possa recebê-la. Mas há uma outra passagem em Romanos capítulo 8 que trata do testemunho do Espírito de forma diferente. Eu vou citá-la. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 16. O testemunho dado aqui não é o mesmo que em Hebreus, onde lemos acima, capítulo 10, versículo 17. Pode ajudar o ouvinte a discernir a diferença se observar que em Hebreus capítulo 10 o Espírito nos testifica a nós, ao passo que em Romanos capítulo 8, onde citamos, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Além disso, no primeiro caso, Hebreus, mente é uma coisa, mas é um assunto muito diferente que ele fizesse daquele que foi perdoado um filho seu. É um fato notável, em ligação com o assunto em discussão, que o Espírito Santo nunca é nomeado na Epístola aos Hebreus, exceto incidentalmente no capítulo 1, versículo 4, até chegarmos ao capítulo 5. Este silêncio é significante. Deus não quer que confundamos ou misturamos a operação do Espírito com a obra expiatória de Cristo. Por isso, não encontramos qualquer ensino sobre o lugar e a obra do Espírito, o Espírito Santo, até que chegamos ao capítulo 8 de Romanos. E só então, estes são tratados
e bem desenvolvidos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.